crítica. Finalmente, aqui estamos no terceiro encontro do Grupo de Estudos de 2022, após já termos, nos dois primeiros, debatido os textos de Demirval Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica, Educação e Luta de Classes, Ensino Público, Estado, Partido e Revolução, recentemente publicado no livro que Saviani e o professor Newton Duarte organizaram, intitulado Conhecimento Escolar e Luta de Classes, a Pedagogia Histórico-Crítica contra a Barbárie, e o texto do professor Paulino Orso, Os Desafios de uma Educação Revolucionária, do livro Pedagogia Histórico-Crítica, Educação e Revolução, 100 anos da Revolução Russa. Feito esse percurso, agradeço novamente aos professores Demirval e Marília por terem aceito o nosso convite aqui a todos os presentes. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Demirval Saviani para a sua exposição. Bem, agradecendo o convite do Léo, expresso minha alegria em estar participando, ao lado da professora Marília Tozoni Reis, desta mesa e transmito minhas saudações a todas as pessoas que estão se conectando para participar conosco desse importante evento. Bom, considerando o tema proposto, organizei minha exposição, começando por caracterizar brevemente, porque o tempo é curto, né? Então, começando por caracterizar brevemente a crise atual do capitalismo, mostrando em seguida como essa crise vem acirrando a luta de classes e agravando a questão ambiental, para concluir com as implicações para a educação diante dos desafios e perspectivas de uma transformação radical, isto é, revolucionária, do modo de produção baseado no capital. Bem, tendo se estendido por toda a Terra, o capitalismo não tem mais para onde se expandir e passa a obter uma sobrevida por meio da produção destrutiva. Isso porque aquilo que é destruído pode ser reconstruído a partir das relações sociais de produção dominantes baseadas na propriedade privada. Mas já não é mais possível desenvolver novas forças produtivas, porque as relações sociais privadas, que até meados do século XX impulsionaram o desenvolvimento das forças produtivas, a partir da crise dos anos de 1970, que determinou a reconversão produtiva com o advento do neoliberalismo, as referidas relações sociais baseadas na propriedade privada passaram a frear o avanço das forças produtivas, gerando os fenômenos dos desastres ambientais, acidentes de trânsito, guerras localizadas e, mais recentemente, as manifestações acompanhadas da queima de veículos, quebra de lojas e outras formas destrutivas, nomeadas pela imprensa como vandalismo, assim como pelas ações do crime organizado, tanto a partir das prisões como nas áreas de controle do tráfico de drogas e de atuação das milícias. Aliás, os dois setores que movimentam as maiores somas de capitais nos dias de hoje são o comércio de armamentos e o comércio de drogas ilícitas. Bem, mas além desses eventos extrínsecos ao processo produtivo que alimentam a reprodução capitalista, o modo de produzir incorporou intrinsecamente a forma destrutiva, ao reger-se pela obsolescência programada, mediante a qual os bens são produzidos para durar pouco, exigindo, em tempos cada vez mais curtos, a necessidade de sua substituição. Isso ocorre em todos os produtos, mas é mais evidente nos equipamentos eletrônicos que utilizam como matéria-prima o plástico, cujos artefatos obsoletos inundam o planeta, danificando o meio ambiente. Com a desintegração do socialismo real, todos os problemas do mundo de hoje são problemas do capitalismo. Em 1990, no calor dos acontecimentos relativos ao colapso da União Soviética, escrevi que, em lugar de acreditar que o socialismo morreu e que Marx fracassou, as evidências apontam em sentido contrário, realçando a consistência da tese de Marx de que
nenhum modo de produção desaparece antes de ter esgotado todas as suas possibilidades, e que não é possível uma solução parcial para os problemas do capitalismo. Portanto, o que se comprova é que a tentativa de se implantar o socialismo em apenas uma parte do mundo se revelou inviável, mas não se pode dar como comprovada a inviabilidade do socialismo como solução global. Agora, não há mais os problemas do socialismo paralelamente aos problemas do capitalismo. Todos os problemas do mundo de hoje são problemas do capitalismo e precisam ser resolvidos, o que só pode ocorrer com a superação do próprio capitalismo como totalidade. E a superação do capitalismo, a partir do desenvolvimento de suas contradições internas, é o que a prática histórica e a teoria dessa prática vem explicitando por meio da categoria socialismo. Fora disso, a alternativa que resta é a barbárie, da qual também já se manifestam diversos sinais na atual conjuntura. Portanto, a solução da crise global implica a transformação radical do capitalismo, construindo pela praxis revolucionária a sociedade socialista. Cumpre observar que, no quadro da luta de classes, mesmo as crises conjunturais são encaradas em perspectivas opostas pelas classes em confronto. Enquanto a classe dominante tende a encarar as crises como simples disfunções que apenas exigem rearranjos, reformas, a classe dominada tenderá a encarar as crises, mesmo aquelas de caráter conjuntural, como expressão das contradições de estrutura, buscando explorar a crise de conjuntura para mudar a correlação de forças, tendo em vista a transformação estrutural da sociedade. É o que está ocorrendo com a crise sanitária, que tende a ser utilizada pelos setores dominantes da sociedade para aprofundar as formas de dominação, enquanto as classes dominadas constatam que se escancara a incapacidade da ordem, ou melhor, da desordem social dominante, de resolver os problemas agravados pela pandemia, impondo-se a necessidade de sua superação pela construção de uma nova sociedade, em que a apropriação dos meios de produção e dos produtos de trabalho seja socializada em consonância com os processos de produção já socializados pelo próprio capitalismo. Bem, após essa breve abordagem da crise do capital, passo a tratar da questão ambiental. Sabemos que a espécie humana, para existir, não basta adaptar-se à natureza como ocorre com os demais animais. Os seres humanos necessitam agir sobre a natureza, ajustando-a, pelo processo de trabalho, às suas necessidades. Ora, isso significa que a natureza é a fonte perene da existência humana, sendo dela que a humanidade retira cotidianamente os meios de sua sobrevivência. É a natureza que nos fornece o ar que respiramos e da qual provém a água, que não apenas sacia nossa sede, mas que se constitui na origem da vida, porque sem ela nenhum ser vivo, seja do reino vegetal ou animal, pode sobreviver. É ainda a natureza que nos proporciona os frutos que comemos e a terra na qual abrimos covas para plantar nossos alimentos e para abrigar nossos mortos. E é também a natureza que fornece o calor que nos aquece, as matérias-primas para produzirmos nossos instrumentos, com os quais transformamos outras matérias-primas em novos produtos para atender às nossas necessidades, tanto aquelas reais como eventuais necessidades supérfluas. Bom, então, enquanto os homens viviam no reino da pura necessidade, isto é, enquanto eles eram forçados a extrair da natureza os elementos necessários à sua sobrevivência, não aparecia a questão da destruição do meio ambiente como um problema, ou seja, como algo que viria a inviabilizar a própria existência humana.
Somente quando o avanço das forças produtivas, traduzido no desenvolvimento tecnológico, já permite uma utilização racional dos recursos naturais, é que a consciência da necessidade de preservação desses recursos se manifesta. De forma ampla, a consciência ecológica só veio a se disseminar na atualidade, quando o capitalismo, com sua insaciável busca de lucros, tomou conta de todo o globo, levando a níveis intoleráveis o processo de destruição da natureza. Essa situação calamitosa vem provocando um desenvolvimento crescente da consciência ambiental, o que conduziu à instituição pela ONU do Dia Mundial do Meio Ambiente, a ser comemorado anualmente no dia 5 de junho, provocando o governo brasileiro a estabelecer, pelo Decreto Federal 86.028, de 27 de maio de 1981, a primeira semana de junho como a Semana do Meio Ambiente. E a Constituição Federal de 1988 definiu em seu artigo 225. Cito esse artigo, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bom, mas o que foi que a Constituição proclamou ao definir o meio ambiente como bem de uso comum do povo? O que significa bem de uso comum? Trata-se de algo que não é propriedade privada e nem mesmo propriedade pública. É, sim, bem de natureza difusa e, como tal, ninguém dele pode dispor para desfrute próprio ou de grupos, por mais numerosos que sejam. Consequentemente, o que é facultado a toda a população indistintamente em relação ao meio ambiente, enquanto bem de natureza difusa, é exclusivamente o direito de uso associado ao dever de todos de assegurar esse mesmo direito às gerações futuras. Entretanto, não obstante a clareza da prescrição constitucional, é exatamente sobre as terras preservadas ambientalmente que agora ocorre o avanço desenfreado de empresários e banqueiros nacionais e estrangeiros. Tudo isso agora, vejam bem, não apenas com o beneplácito governamental, mas com a iniciativa do próprio governo federal, que vem transformando em verdade prática a ironia do dito popular que se refere à ação de colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. É exatamente isso que o atual governo federal está fazendo, com um INCRA que, em lugar de promover, persegue os que lutam pela reforma agrária, e com uma FUNAI que, em lugar de proteger os índios, estimula a invasão de suas terras, com o Ministério do Meio Ambiente, que defende a exploração das áreas de preservação e das terras de demarcação indígena, que incentiva o avanço do desmatamento, favorecendo grileiros e garimpos ilegais e desfazendo os órgãos de fiscalização. Um governo que acabou com os estoques reguladores de alimentos da CONAB e praticamente desativou o programa de aquisição de alimentos, que era uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil. Paralisou o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Vetou a liberação de crédito para a agricultura familiar aprovada pelo Congresso, provocando a crise alimentar. E, para contornar a escassez de arroz com os decorrentes preços exorbitantes, determinou sua importação com isenção de impostos. Diante desse quadro trágico, cabe-nos a grande responsabilidade de assegurar às gerações presentes e futuras o pleno direito de uso dos bens de natureza difusa, consolidando a manutenção e melhoria de suas condições de preservação e desenvolvimento.
Para isso é necessário, além de uma grande mobilização de todos os setores da sociedade, a organização sistemática e permanente do processo de educação ambiental que permita a plena absorção histórico-crítica da consciência ecológica por parte de todos e de cada um dos habitantes do nosso país. Para isso, não se trata apenas de introduzir nos currículos escolares uma nova disciplina denominada educação ambiental, ainda que seja em todas as séries de todos os níveis e modalidades de ensino. Trata-se de desenvolver a consciência ecológica em todo o processo formativo, impregnando todas as disciplinas com a noção constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, como consta no artigo que eu citei da Constituição. Bem, diante do exposto, fica evidente que o aprofundamento da consciência ecológica nos conduzirá à plena compreensão de que a preservação do meio ambiente e, portanto, a própria sobrevivência da espécie humana é incompatível com a manutenção do capitalismo, com sua tendência irrefreável à expansão da economia de mercado. Surge, então, com extrema atualidade, a disjuntiva lançada por Rosa Luxemburgo em 1916, socialismo ou barbárie. Estamos vendo como a barbárie se alastra neste novo século, exigindo como antídoto o que Michel Levy chamou de ecossocialismo, que implica uma nova ética de caráter social, diferentemente da ética do individualismo consumista, uma ética democrática em lugar da ética tecno-burocrática do mercado capitalista, ou seja, uma ética que vai além da democracia formal do liberalismo, buscando realizar a democracia real própria do socialismo, uma ética radical que vai às raízes dos problemas enfrentados em lugar da ética de fachada da economia capitalista. Bem, eis aí, então, o grande desafio que se coloca para a educação dos trabalhadores e para os próprios trabalhadores como classe dominada em luta com a classe dominante nesse contexto de crise estrutural de caráter terminal do capitalismo. Sim, conforme assinalou Mesaros, a crise atual do capitalismo é estrutural, tendo em vista seu caráter universal, seu alcance global, sua escala de tempo contínua ou permanente e seu modo de desdobrar-se rastejante, isto é, mesmo sem negar possíveis manifestações mais espetaculares, a crise vai persistentemente se insinuando nas várias dimensões características da estrutura, minando-a progressivamente. Trata-se, portanto, de uma crise terminal, o que significa que essa forma social não é mais suscetível de alguma correção. Há apenas uma única solução, sua superação por um novo modo de produção. E, como já assinalei, a superação do capitalismo, a partir do desenvolvimento de suas contradições internas, é o que a prática histórica e a teoria dessa prática vem explicitando por meio da categoria socialismo. Com efeito, a contradição que mina por dentro o capitalismo diz respeito ao fato de que essa forma social promoveu a socialização do trabalho, mas manteve privados os meios de produção e os produtos do trabalho. E a solução da contradição implica a socialização dos meios de produção e dos produtos do trabalho, compatibilizando-os com a socialização do trabalho já promovida pelo próprio capitalismo. Mas isso, obviamente, não ocorrerá sem luta, pois não existe classe suicida na história. Assim, não basta o conhecimento da necessidade da transformação. É necessária a ação revolucionária que rompa as relações vigentes e as substitua por uma nova ordem de caráter superior. É essa, em conclusão, a mensagem que compartilho com vocês
nesta mesa que se propôs a tratar da crise capitalista, luta de classes, questão ambiental e educação na conjuntura atual do Brasil, desafios e perspectivas para a revolução. Tema este que, na sequência, será objeto de aprofundamento, com a intervenção abalizada da professora Marília Tozoni Reis, com quem tenho o privilégio de partilhar a abordagem do tema deste evento. Muito obrigado.